Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja este dia o dia da paixão e morte do Senhor, um dia marcado pela experiência do silêncio, para que nós possamos acompanhar a força do amor que se desdobra e que se revela a nós todos. Por isso tomo dos sermões de São Bernardo, quando ele lembra aquela palavra do Senhor que ecoa em nosso coração e por isso a acolhida nos dá força. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tua palavra, Senhor, é irreversível e não volta a ti sem ter dado fruto, mas cumprirá sua missão, lembra São Bernardo. Contempla agora as obras do Senhor, os prodígios que fez sobre a terra, açoitado, coroado de espinhos, ferido pelos cravos, pregado na cruz e saturado de opróbrios. Apesar de todos esses sofrimentos, de nada se lembra. Apenas diz, perdoa-lhes. Vê como às misérias do corpo responde a misericórdia, aos sofrimentos a piedade, às gotas de sangue caídas em terra, o óleo da alegria. Grande é a misericórdia do Senhor, bem como grandes são seus sofrimentos. Os sofrimentos vencem a misericórdia ou a misericórdia os sofrimentos? Pergunta São Bernardo. Uma pergunta pertinente. Senhor, que triunfe tua eterna misericórdia, que tua sabedoria supere a maldade. É grande a iniquidade dos maus, mas não a ultrapassa, Senhor, tua bondade. Sim, em todos os aspectos Deus é misericordioso. Como és rico em misericórdia e em perdão, como é grande, Senhor, tua bondade. Que o abismo entre teus pensamentos e os nossos é um abismo enorme. Que misericórdia inabalável demonstras até mesmo para com os ímpios. Por isso devemos dizer e reconhecer, ó admirável paradoxo. Jesus clama, perdoa-lhes e os judeus crucificam. Suas palavras são mais brandas que óleo, na verdade, porém, são punhais. O Senhor, com que torrente de delícias sacias os que têm sede de ti, derramando assim o óleo de tua misericórdia sobre os que te crucificam. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados e amadas de Deus, proclamamos hoje, na ação litúrgica, neste dia, para ecoar em nossos corações a força da palavra de Deus, a paixão do Evangelho segundo João, nos capítulos 18 e 19. 3 cenas aqui relembramos, fundamentais, para dar ao nosso coração esta sintonia importante com o coração de Deus, porque sem esta sintonia perdemos o rumo. Enriqueçamo-nos e vivamos a força desta experiência amorosa de nosso Deus de amor para com a nossa humanidade fracassada, como nos adverte e alenta nas catequeses São João Crisóstomo, quando diz: queres conhecer o valor do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento, quando diz
Imolai, diz Moisés, um cordeiro de 1 ano e assinalai as portas com seu sangue, que dizes, Moisés, o sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem racional? Certamente, responde ele, não porque é sangue, mas porque prefigura o sangue do Senhor. Se hoje o inimigo, em vez do sangue simbólico aspergido nos umbrais, vir resplandecer nos lábios dos fiéis portas dos templos de Cristo o sangue da nova realidade, fugirá ainda mais para mais longe. Queres compreender ainda mais profundamente o valor deste sangue, do sangue de Cristo? Repara de onde brotou e qual é a sua fonte. Começou a brotar da cruz e a sua fonte foi ao lado do Senhor. Estando já morto Jesus, diz o Evangelho, e ainda cravado na cruz, aproximou-se um soldado, trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado traspassou o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo e eu achei um grande tesouro e alegro-me, diz, por ter encontrado riquezas admiráveis. Assim aconteceu com aquele cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. Do seu lado saiu sangue e água. Não quero, diz São Bernardo, estimado ouvinte, que passes inadvertidamente por tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico. Disse que esta água e este sangue simbolizavam o batismo e a Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, isto é, pelo sacramento do batismo e pela Eucaristia que brotaram do lado de Cristo. Foi do lado de Cristo, por conseguinte, que se formou a Igreja, a nossa Igreja, como foi do lado de Adão que Eva foi formada. Por esta razão, a Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão carne da minha carne, osso dos meus ossos, que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus, do lado de Adão, formou a mulher, assim Cristo, do seu lado, nos deu a água e o sangue para formar a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, assim Cristo nos deu a água e o sangue diante e durante o sono da sua morte. Portanto, somos chamados a ver como Cristo se uniu à sua esposa, somos chamados a ver como ele a alimenta e sacia. O mesmo alimento nos faz nascer e nos alimenta. Assim como a mulher se sente impulsionada pelo amor natural e alimentar com o próprio leite, o próprio sangue, o filho que deu à luz, assim Cristo também alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Deixemo-nos tocar por estas cenas do Evangelho, da paixão do Senhor, e no silêncio nós possamos, recolhidos, nos deixar interpelar para vivermos o caminho novo que só encontramos nele, Cristo, Senhor de nossa vida. Supliquemos unidos a amada Mãe Maria ao pé da cruz como seus discípulos e discípulas. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria
Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra. Magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.